Motivação é diferente de euforia. Ter motivação para fazer alguma coisa não é sobre acordar ali diariamente animado com a ideia de praticar aquilo. Então, hoje, nesse episódio, a gente vai refletir um pouco juntos sobre a diferença entre essas duas coisas: motivação e euforia, empolgação, animação. Ei, bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Motivação não é o mesmo que se sentir empolgado, animado, eufórico para fazer alguma coisa. Essas sensações podem caminhar juntos, sim, mas nem sempre estarão presentes. Motivação vem de motivo, ou seja, razão, porquê, é o tal do propósito, né, que tanta gente fala. Então, motivação é sobre aquilo que te mantém naquele caminho, que te mantém naquele hábito, naquela escolha, naquele processo. É o que faz valer a pena seguir ali. Faz valer a pena as renúncias que aquilo precisa, faz valer a pena as consequências que aquilo traz. Então, é o porquê que você quer aquilo, o que aquilo te traz, o que aquilo faz você viver, o que aquilo te entrega, o que te faz querer de fato aquilo. É a sua razão, né, de estar fazendo aquilo, mesmo quando a vontade momentânea é o oposto. Mesmo quando a animação não dá as caras, você não tá empolgado para fazer aquilo, você queria fazer qualquer outra coisa que te desse um prazer momentâneo e não aquilo. Porém, você tem um motivo, uma razão para fazer aquilo. E aí sim, é a sua motivação, não o estar empolgado, estar animado, né? Motivação é a razão, então, de você fazer o que precisa ser feito. Não é sobre ter empolgação constante. Até porque, se a gente esperar por essa ideia de acordar diariamente animado, né, ali para algo, para só então fazer, então, além de a gente se tornar adulto meio mimado, né, um adulto meio que acha que precisa ter tudo, né, na mão, que tem que ser do seu jeito, e se não tá com vontade não faz, se não tá com vontade não quer fazer, um adulto bem pirracento mesmo, né. Além disso, a gente também não vai seguir adiante, de fato, em nada que o nosso coração tá pedindo ali pra nossa vida, né, que tá pedindo pra gente viver, pra gente fazer, pra gente criar, e você sabe pra onde isso te leva, né. Isso te leva pra mais desânimo, para tornar esse estado de falta de empolgação uma constante na sua vida, e não mais momentos de falta de empolgação, mas uma constante. Você tá sempre sem animação, você tá sempre indisposto para fazer o que você precisa fazer, você tá sempre adiando, porque você tá se afastando, né, cada vez mais do que genuinamente você quer ou você precisa, já que você só age quando tá animado para aquilo. Você só age se estiver empolgado, você só age se estiver super eufórico com aquilo. E, bom, não vai estar sempre assim, né? Então, não vai pra frente, então você não leva adiante. E claro, tá, tem dias e dias. Há sim aqueles dias que verdadeiramente são turbulentos, né, que são desafiadores mesmo, e que a gente vai quebrar sim o padrão ali da constância. Acontece com todo mundo, ninguém é perfeito, né, a gente já estabeleceu isso aqui há muito tempo. Então faz parte, né, a gente não vai estar perfeitamente todo dia ali fazendo tudo direitinho. Não, tem dia mesmo que a gente cai ali e não faz, e acontece. Porém, tem que ter um cuidado para não transformar tudo que acontece na sua vida em turbulência ou desafio e acabar tornando isso o padrão, o comum, que é não agir, porque sempre vai ter alguma coisa ali, se você quiser, né, para usar como justificativa para isso, para não fazer o que precisa ser feito pelo que você quer. E aí, aqui entra em campo uma palavrinha muito conhecida, muito falada, né, que é a disciplina. E olha, se você é uma pessoa que tem pavor dessa palavra, porque eu sei que tem gente que tem, já te digo que disciplina não é sobre rigidez, não é sobre imutabilidade. Inclusive, se você for procurar, for pesquisar, a origem da palavra disciplina vem do mesmo local da palavra discípulo, que é o quê? Aquele que está aprendendo, aquele que está seguindo algo que ele acredita. E diante disso, a gente pode encarar então a disciplina, né, como, em vez de uma obrigação, em vez de um peso, como algo que a gente está aprendendo
por um outro algo muito maior que a gente acredita. Como o processo de aprendizagem mesmo ali, de algo que a gente quer muito viver, que a gente quer muito sentir, que a gente quer muito fazer, que a gente quer muito construir, que a gente quer muito criar. Então, é o processo, né, de seguir, de aprender pelo que a gente quer, pelo que a gente quer viver, pelo que a gente quer pra nossa vida. E tudo bem. O que isso tem a ver com o nosso assunto aqui de hoje, que é motivação? É que a sua motivação, ou seja, o seu porquê, né, a sua razão ali por trás da ação, da escolha, do hábito, enfim, do que for, vai ser uma das bases para desenvolver disciplina. Junto, claro, de outros fatores também, né? Não é só isso. Junto da mentalidade trabalhada, né? Da autorresponsabilidade, do aprender a lidar de forma mais saudável com as suas emoções, porque não lidar de forma saudável com as emoções também atrapalha, também faz você não querer lidar com o que é desconfortável, faz você só querer fazer o que te empolga naquele momento, né? O que te anima, o que te dá prazer naquele momento mesmo, e aí você adia o que é desconfortável, né? Só que tudo que a gente quer realmente ali tem um processo de aprendizagem. E processo de aprendizagem envolve desconforto também. Porque a gente está saindo de uma zona, entre aspas, de conforto, entre aspas, de segurança, entre aspas, de controle, né? Porque a gente não tem controle realmente disso. Mas é uma área que a gente já conhece, a gente está acostumado. E quando a gente entra no processo de aprendizagem, não, a gente se depara com o novo, com o desconhecido. Então, isso traz um desconforto que, se você não sabe lidar com isso de uma forma consciente, saudável, te paralisa. E aí você adia. E aí, como aquilo não te empolga, ao contrário, aquilo te assusta, você não lida, né? Você não age, você não vai, você não segue firme naquele caminho que você quer ou que você precisa. Então, também vai envolver lidar com suas emoções de uma forma mais saudável e também o quanto você se nutre e abastece o seu tanque. Porque se você é uma pessoa que não tá se nutrindo, não tem pequenos hábitos, pequenos momentos, pequenas coisas ali na sua rotina que são que te sustentam, né? Que são que te sustentam em momentos de desafio, em momentos de esforço, de trabalho, de dedicação, porque são momentos que abastecem o seu tanque. Porque quando a gente tá com o nosso tanque abastecido, fica mais fácil lidar com esses momentos de desconforto, que são momentos necessários de vivenciar, de passar, pra gente conseguir o que a gente quer, pra gente conseguir construir, viver, enfim, o que for, né, que a gente quer ali. Então, isso também é importante, mas no conjunto, a motivação é o primeiro passo, né, é o que abre porta ali pra disciplina. Porque é você ter aquela clareza de, tá, eu quero isso porque isso vai me trazer tal coisa, porque isso vai me fazer sentir de tal forma, porque isso me ajuda a alcançar tal coisa. Enfim, né? Qual for a sua razão, uma razão sua, uma razão individual, uma razão verdadeira pra você. É o que guia, né? É o que vai te manter ali no caminho da disciplina. É o que vai abrir portas pra você pensar nesses outros fatores todos que também compõem a disciplina. E é importante lembrar, então, que nem sempre a gente vai estar empolgado em fazer alguma coisa. Nem sempre a gente vai estar animado com o processo a ser percorrido pelo que a gente quer. Porém, se há um porquê realmente seu, consciente, importante de verdade pra você, já tem ali um pontapé inicial, que é muito, muito importante pra gente construir essa disciplina, então, né? Que é o que vai te fazer agir nesses dias de falta de animação, de falta de empolgação, é o que vai te manter naquele caminho. Então vai ser o seu porquê, não floreado, tá? Não um porquê bonito pra você colocar no papel e falar pras pessoas, eu tô fazendo isso porque disso, 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 e ganhar aplauso, não. Um porquê seu, um porquê sincero seu. O que aquilo te traz? O que aquilo te proporciona? Por que você quer aquilo? Qual é a razão de você querer fazer aquilo ali? Porque é isso, é esse porquê verdadeiro e não um porquê floreado que verdadeiramente vai sustentar o processo, o seu processo, nos momentos de desânimo e quando a vontade é fazer qualquer outra coisa que traga prazer momentâneo e não aquilo que você precisa por aquilo que você quer. E a gente fica por aqui. Eu não sei se deu pra perceber, mas talvez agora que eu fale, né, agora eu contando isso, você perceba que tem alguns momentos que eu fiquei um pouquinho sem ar, porque eu tô numa crise aqui de rinite, então tem hora que fica mais difícil de falar por muito tempo. Mas foi de todo o coração, foi um episódio que eu acho um tema muito importante de a gente estar se lembrando, porque é algo que a gente sabe, que na teoria, acho que todo mundo sabe,
mas na prática a gente peca. Na prática, a gente ainda tem aquela ilusão de que vai acordar animado todos os dias. E não é assim, né? Então, lembrar disso é sempre muito importante. E eu espero que esse episódio tenha, então, te ajudado a repensar o ficar esperando ali, né? Ficar adiando, esperando uma empolgação surgir para só então fazer o que precisa ser feito pelo que você quer viver, pelo que você quer construir, sentir, e que você comece a trabalhar mais na construção da disciplina e do encontrar as suas motivações reais, sinceras, verdadeiras. Um super abraço e até o próximo episódio.